Vamos lá, galerinha, né? Continuando aí nossos estudos sobre a filosofia clássica grega antropológica. Nós temos aí, né, o terceiro filósofo, né, Aristóteles. Só falar um pouco aí do Aristóteles. Ele é um cara que nasce na Macedônia, né? Mais precisamente numa região chamada Estagira, que era uma região portuária, né, no norte aí do reino da Macedônia. E Aristóteles era filho, né, de um médico muito importante lá na Macedônia, porque era médico inclusive do rei macedônio. Né? Por volta dos 18 anos de idade, ele vai para Atenas, né, com interesse de ingressar na Academia Platônica, né, onde ele institui com Platão aí uma relação é, de um discípulo dedicado, porém rebelde. Né? Em que sentido? Né? Eu respeitava muito, né, a formação que ele vai ganhar do Platão, mas já discordava do seu mestre em alguns pontos. Tá? O Aristóteles vai ficar lá 20 anos na Academia Platônica, né? E quando o Platão morre, né, também aí uma certa fofoca filosófica, ele não é escolhido como sucessor do seu mestre. Né? Um outro filósofo vai suceder Platão na academia, né? E Aristóteles abandona Atenas, né? E vai morar em uma outra polis, na polis de Assos, né? E depois retorna à Macedônia, e é interessante falar desse retorno, porque é nesse retorno que acontece algo muito importante. Ele vai ser convidado por Filipe, que é rei da Macedônia, para se tornar o preceptor, não é, do herdeiro do trono macedônio, né? Que é ninguém mais, ninguém menos, não é, do que o filho do rei Filipe, Alexandre, que vai vir a se tornar Alexandre o Grande. Não é? E o que isso tem a ver? Não é? Quando o Alexandre assume o trono e começa seu processo de expansão, não é? O pai já havia invadido e anexado, né, a Macedônia uma boa parte das polis gregas, né, o rei Filipe antes de morrer. Então, Alexandre assume o trono e oferece, né, a Aristóteles, já que Aristóteles vai ser o seu preceptor, não é? Ou seja, o rei Filipe contrata Aristóteles para ser o professor, o educador, aquele que vai formar, né, Alexandre. Quando assumiu o trono, Alexandre o Grande oferece a Aristóteles, né, o comando da Academia Platônica, mas ele não vai aceitar. O que ele vai fazer é pedir a Alexandre que ele ceda um espaço, uma propriedade. E aí, nessa propriedade, não é, em Atenas, Aristóteles vai abrir o Liceu Aristotélico, ou seja, né, a sua própria instituição de ensino filosófica e inovadora. Né? O ponto central da filosofia chamada de peripatética, e peripatético tem tudo a ver com a forma com que o Aristóteles ensinava. Peripatético é aqueles que caminham, aqueles que estão andando, estão em movimento. Né? Ele dava as aulas aí no liceu caminhando por essa propriedade, até porque isso tem tudo a ver com a forma com que ele vai exemplificar, né, tudo aquilo que a teoria dele diz, né, filosófica, sobre a importância do mundo dos sentidos, né, e sobre a verdade que também está no mundo dos sentidos, que é o ponto de discordância entre ele e Platão. Mas vamos ver aí o que ele guarda da tradição ensinada, né, do platonismo. Né? O ponto central é o mesmo. Né? Ele busca, então, estabelecer as formas de se superar as opiniões subjetivas e de se alcançar o conhecimento objetivo. Esse conhecimento objetivo ele está chamando de episteme. Superar opiniões subjetivas,
O problema do Aristóteles também era com a doxa, com essa opinião, com algo que é dito sem comprovação. Só que a forma com que ele vai construir esse pensamento é que é diferente, não é, da do Platão. Vamos lá. Ele concordava com Platão ao considerar que o conhecimento abstrato é superior a qualquer outro conhecimento. No entanto, ele vai discordar do Platão em alguns pontos. Vamos lá. Diferente do que o Platão dizia, Aristóteles vai dizer que o conhecimento deriva da experiência e que o conhecimento que deriva dessa experiência ele pode ser obtido, então, pelos homens, de duas formas. E aí ele vai explicar essas formas. Primeiro, um conhecimento que é direto, que é a partir da experiência, E segundo, um conhecimento que é indireto, através da dedução que a gente pode fazer de novos conhecimentos a partir daqueles que já são conhecidos. E aí ele vai usar a lógica aristotélica super importante para dar sentido ao que ele está chamando de uma dedução que faz com que eu produza novos conhecimentos indiretos. Ok. Se essa é a principal diferença entre Aristóteles e Platão, ou seja, uma aceitação da experiência como fonte legítima de conhecimento. A gente viu que Platão, a experiência, ela não é fonte de conhecimento. Ela é enganosa, ela é ilusória, Já aqui em Aristóteles, nós vamos ver que esse conhecimento abstrato, embora o Aristóteles vá dizer que ele é sim superior, aquele que é obtido a partir da percepção sensível, mas para ele não existe uma ruptura entre essas duas coisas, ou seja, essa percepção sensível não nos dá a tal das cópias imperfeitas, como dizia o mestre dele, mas experiência, e a percepção sensível, a experiência e o conhecimento abstrato, eles têm uma relação de continuidade para ele. Então, o conhecimento abstrato é o melhor, mas não por ser mais verdadeiro que o sensível, e sim por ser mais sofisticado. Então, ele é mais profundo, ele é mais rigoroso, mas é uma conjunção entre essas duas coisas que vão trazer o conhecimento. Então, para a gente entender o que ele está falando, ele propõe uma tarefa preliminar, uma análise detalhada desse verbo ser. O que é ser? Então, todo estudo tem que anteceder qualquer outro estudo, uma vez que toda ciência busca definir conceitos. E para isso, ela faz uso do que é ser. Então, ele vai fazer o seguinte: nessa metafísica aristotélica, se propõe aí 3 distinções fundamentais para a compreensão do ser. Do que é ser. Nessas 3 distinções fundamentais, diferenças fundamentais, ele está dizendo que ser é essência e acidente, ser se relaciona com necessidade e contingência, ser se relaciona com ato e potência. Para a gente entender essência e acidente, aí nesse caso o verbo ser usados para expressar atributos essenciais ou acidentais. Vamos ao exemplo dele. A essência é um atributo ou um conjunto de atributos que de fato vai definir um sujeito. E ele usa o termo até substância para falar disso. Já esses acidentes são propriedades atribuídas a um sujeito sem defini-lo de forma inequívoca. Então ele está dizendo o seguinte, que a racionalidade é uma essência. Ela é essencial para o homem, a capacidade de racionalizar. Já ser homem ou ser mulher é um acidente. Isso independe. Respirar da vontade do homem, por isso é acidental. Respirar é essencial, não ficamos sem. Agora, acasalar, apaixonar-se,
é algo acidental. Né? Continuando, o segundo ponto aí das distinções fundamentais para a gente entender o que é ser, né, é a necessidade e a contingência. Né? Um predicado é necessário quando seu contrário implica em uma contradição. Né? Quando isso não ocorre, aí ele vai ser contingente. Né? Vamos ao exemplo. Sócrates é filósofo. Né? Ser filósofo é algo contingente, né? Porque, embora seja um fato que Sócrates é um filósofo, não tem nenhuma contradição em imaginar que ele possa ser uma outra coisa, um professor. Não é? Por outro lado, na frase Sócrates é mais jovem que seu pai, não é? Ser mais jovem do que o pai é uma necessidade, não é? Porque é impossível que seja o contrário. Não é? Então ele está dizendo que se eu falo, não é? Flávia é professora, não é? Isso, na verdade, é contingente. Não é? Já se eu falo, Flávia é mais velha que seus alunos, não é? Dependendo de um segmento etário, isso é uma necessidade, não é? Porque seria absurdo que se imaginasse o contrário. O terceiro ponto, para se entender, né, a compreensão desse ser, ele está explicando o porquê desses sentidos e a razão do ser. Vamos lá. Ato e potência. Né? Para aqueles predicados que não são essenciais e também não são necessários, e que, portanto, são acidentais e contingentes, né? Deve-se aplicar a distinção entre ato e potência. Essa distinção vai possibilitar que a gente use esse ser em situações que envolvam temporalidade, a transformação, o devir. O ato indica tudo aquilo que o sujeito, não é, da predicação já é. A potência, tudo aquilo que ele pode vir a ser. Vamos exemplificar isso. Não é? É uma semente. A semente é um ato. Não é? Em potência, ela se torna uma planta. Não é? Então, nós temos ato, algo que vai sofrer uma transformação e vai ser potência. Não é? A ideia de ato e potência é super importante para se entender o pensamento aristotélico. Porque se ele está explicando os sentidos e está dizendo que aquilo que é empírico, aquilo que experimentamos, vemos, etc., também é um lugar da verdade, ele está dizendo que nós estamos numa relação de ato e potência no nosso ser. Não é? Ou seja, um embrião é um ato, não é? E uma criança já é a potência de um embrião, de um bebê, não é? Continuando. Ou seja, essa teoria aristotélica do ser, ele vai usar para quê? Ela vai se aplicar nas situações em que queremos determinar o que uma coisa é, não é? Mas a ciência, além de estudar o que as coisas são, também se preocupa em investigar como as coisas vieram a ser como são e por que elas se tornaram tal como elas são. Ou seja, né, vai buscar determinar as causas do fenômeno que ela está estudando. E aí ele vai falar dessas causas desse fenômeno. Né? Assim como a gente tem diversos usos, né, para esse ser, como ele viu, a partir disso ele vai também falar sobre a causa, né? Que é a causa que os gregos chamavam de aitia. Né? A partir de uma análise detalhada do uso dessa palavra, é que ele vai formular o que ele vai chamar de teoria das quatro causas, que às vezes confunde muito as pessoas. Né? Da causa formal, da causa material, da causa eficiente e da causa final. Não é? Ou seja, a causa formal, né?
é explicação ou uma descrição da forma, né? A causa formal, ela serve para explicar para a gente, né? Para responder como é uma coisa. A causa material é a identificação da matéria. A pergunta aqui é do que a coisa é feita na causa material. A causa eficiente, né, é uma explicação do devir, ou seja, da transformação ou do movimento que acontece. Né? Então é para explicar por que alguma coisa se alterou do seu estado inicial. Né? O que alterou? Por que alterou? E a causa final é a explicação da finalidade, da intenção que rege aquilo que se modificou. Não é? Qual a finalidade disso? Para que serve isso? Tá? Pode parecer confuso, mas vamos a um exemplo para entender essas causas. Pensem agora num lápis, não é? Então a causa formal desse lápis, que a gente vai descrever, é que ele é um objeto cilíndrico, né? Sextavado, né? Muitas das vezes, com aproximadamente 15 centímetros de comprimento, 0,1 centímetros de diâmetro. Eu estou explicando a característica desse ser, como é que é o tal do lápis. A causa material, ele é feito de madeira e de grafite. Eu estou falando de que matéria se compõe. Então, é a causa material. A causa eficiente, ele é produzido através de um processo industrial. Né? Eu estou explicando como que ele se alterou do seu estado inicial. E, por último, a causa final é para que serve o lápis? Para escrever ou desenhar. Aí eu acho que com esse exemplo fica mais claro, né, o que o Aristóteles está trazendo aí para a gente. Né? Por último, para a gente pontuar, e aí veremos, né, no nosso hangout com muita calma, já que a filosofia aristotélica ela é bem vasta, não é? Qual era o pensamento, então? E nós estamos nos principais pontos, o que nos interessam, né? Que os senhores não podem deixar de saber, é qual era a visão, não é? Sobre a política para o Aristóteles. Não é? Vamos lembrar lá que ele tem uma formação platônica, não é? E ele também vai falar, não é? Que a felicidade, a vida em sociedade merece uma atenção especial. Não é? A forma de fazer isso é interferir neste jogo, através da política, de uma forma racional e planejada. É por isso que está escrito aí, para o Aristóteles, não é possível pensar a ideia de política desvinculada, não é, da ética. Não é? Essa sociedade ela só vai ser bem formada se ela for formada por homens virtuosos. Não é? E é na polis que se pode realizar o que ele está chamando de um ideal de uma vida teórica, né? Da realização do ser humano. O Aristóteles vai afirmar algo muito importante para nós, que o homem é, por natureza, um animal político. Não é? Então, ele está dizendo que a polis não é uma invenção humana, e sim uma criação da própria natureza. Viver em sociedade é, portanto, para o Aristóteles, uma necessidade para os homens. Né? Então, isso tem que ser desenvolvido, se é natural, aperfeiçoado, e a educação tem esse papel. Né? Essa sociabilidade entre os homens vai ser aprimorada através dos tempos para que esse homem educado, não é? Que a educação e a ética faça com que ele saiba decidir, formar o hábito de praticar as ações virtuosas. Não é? E o Estado, qual é a importância disso para o Aristóteles? Ele está dizendo que é uma forma natural de uma associação, e isso tem uma finalidade. A finalidade do Estado é assegurar o viver bem. Não é? Isso não implica que ele vai proporcionar direitos iguais a todos. Não é?
mas isso implica que o Estado terá responsabilidades sobre aqueles que estão sendo educados na polis, não é? Ele é, por si só, não é, a comprovação de que essa vida em sociedade tem que se desenvolver e que essa vida em sociedade, através de processos, vai buscar essa felicidade e essa harmonia, não é? Porque somente o homem, não é, que é nobre, nobre nos seus atos, vai conseguir ser feliz em um sentido mais amplo da palavra. É mais ou menos isso, não é, que o Aristóteles quer falar sobre a importância da questão da política. Mas discutiremos mais pontos em nosso Hangouts. Beijo grande e até lá!